nós temos aí um tema que vai vamos falar sobre a leitura. A gente pode ampliar o tema como leitura do Novo Testamento. Nós demos o título Leitura do Evangelho, pensando nos 4 Evangelhos, mas de qualquer forma o Novo Testamento integralmente inspirado. E nós temos o Espírito Santo, toda vez que nós nos dedicamos, como dizemos, a ler a palavra do Senhor, ali nós temos o Espírito Santo nos ajudando, dando graças e luzes para poder entender com mais profundidade. Evidentemente que não é uma simples, livre interpretação, todos nós temos que estudar e aprofundar na doutrina, conhecer o Evangelho. Até recomendo, assim, os textos do Evangelho que tenham comentários. Eu me aprofundo sistematicamente na leitura desse Evangelho da versão comentada da Universidade de Navarra, que foi muitíssimos anos que foram fazendo todos esses comentários e ajuda muito para a compreensão. Há muitas outras edições que podem ajudar, e toda vez que a gente tem alguma dificuldade de interpretação, além da interpretação literal, também tem um comentário dos padres da igreja, Santo Agostinho, depois São Tomás de Aquino, e com isso enriquece bastante a nossa formação e a compreensão da Sagrada Escritura. Outra observação que a gente recomenda de uma forma constante é que todos aqueles que querem ter um conhecimento maior da vida de Cristo, é bom no percurso nosso formativo ter alguma biografia de Cristo. O de Cristo depois também pode ser alguma biografia de São Paulo e, enfim, dos apóstolos, de tal maneira que a gente conheça com mais profundidade as circunstâncias e até costumes judaicos que interferem na interpretação. Então todos nós podemos aprofundar, e vale a pena fazer esse trabalho para que não aconteça que a gente, passado o tempo, ficamos aí com umas lacunas fantásticas, né? E atrapalhando o nosso, enfim, crescimento espiritual. Bom, primeiro, a introdução, vamos falar um pouquinho sobre a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se conta lá no Atos dos Apóstolos, vocês devem lembrar que São Paulo, quando chega em Atenas, no Areópago, ele começou a contar essas novidades, e logo os gregos, que gostavam de muito discutir no Ágora, e também no Ágora era a praça central, e depois tanto na praça como no teatro, que era lá o Areópago, um lugar que cabia muitíssimas pessoas, levaram rapidamente Paulo, porque eles eram muito afeitos e afoitos para as novidades que ocorriam. Todas as ideias, todas as coisas que se discutiam, era uma espécie de seminário, simpósio, e ali puseram São Paulo para que dissesse aqui que ele tinha vindo, quais eram essas ideias que ele tinha, que tinha de novidade. E estava tudo indo muito bem, e nós sabemos quando ele se refere à ressurreição, de que nós ressuscitaremos, porque Cristo morreu e ressuscitou, e todos nós ressuscitaremos, caíram em gargalhada, fizeram chacotas dele, e ali teve, enfim, algumas conversões, mas ele usa uma expressão para poder ganhar a simpatia dos gregos. Ele andou circulando por Atenas e notou que na imensidade das divindades que eles acreditavam, ou pelo menos prestavam um culto de veneração, havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então ele começa o seu discurso que eu vim falar desse Deus, que vocês que sois piedosos, que são religiosos em tudo, em todos os detalhes, eu vim falar desse Deus desconhecido. E aí ele começa essa introdução
do texto de São Paulo no discurso lá no Areópago. Sem entrar em maiores profundidades, esse Deus desconhecido pode ser, em muitos âmbitos, e na nossa vida também, ser um Deus desconhecido, porque Cristo é caminho, verdade e vida. Então vamos parar um pouquinho nesse aspecto. Ele é caminho, é verdade e vida. Não é uma pessoa historicamente real que passou, deixa de estar entre nós e aquilo fica simplesmente como alguém que teve uma passagem histórica. Nós não podemos simplesmente separar um Cristo histórico, um Cristo Deus, um Cristo homem. Nós temos que trabalhar com a ideia unitária que Cristo é o Filho de Deus vivo, é a encarnação do Verbo, como São Paulo, o conhecimento do Evangelho de São João é muito importante para que a gente cristalize, enfim, dê consistência à ideia que é o Logos, é o Verbo de Deus que se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação. Aquilo encerra nos três ou quatro versículos iniciais do Evangelho de São João, umas verdades importantíssimas que dão para nós o conteúdo desse caminho, verdade e vida. Vamos nos debruçar? Claro, eu estou dando uma volta em torno da leitura do Evangelho, primeiro destacando a importância de Cristo, a figura de Cristo. Ele é o Verbo, caminho, verdade e vida. É o Logos, é o conhecimento de Deus, é o Criador de absolutamente todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra. E esse Deus se encarna, vive entre nós, e os evangelhos nada mais são do que esse modo como Deus está se revelando para cada um de nós hoje, através da tradição da igreja e desses textos que permaneceram e tem a assistência do Espírito Santo e da inerrância e que tudo que está ali são temas de fé, aconteceram assim e são assim de fato. É caminho para nós compreendermos mais profundamente o que Deus espera de nós. Nós temos um Deus que se fez homem, um Deus que se colocou entre nós. Isso talvez seja uma coisa que às vezes pode estar um pouco longe da nossa percepção. E vamos pensar que é um Deus que é todo-poderoso e há esse milagre impressionante que se faz homem com tudo exatamente como nós. Essa palavra exatamente só para grifar o aspecto da humanidade. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tem uma natureza humana completa. A única diferença é que não está marcado pelo pecado. Jesus Cristo raciocina. Jesus Cristo tem emoções fortes. Tem emoções, se toca com uma criança que é simples. Fica extremamente contente com um centurião que chega, olha, eu tenho muitas pessoas que estão sob as minhas ordens, eu digo para eles, fazem isso, eles fazem. Ele conhecendo aquela limitação dos judeus que não podiam entrar na casa dos gentios, ele diz, diga, e o meu servo será curado. Uma fé enorme. Cristo fica alegre, fica contente, brilham os olhos. Quando está no templo, vê aquela mulher pobre, deixando aquelas 2 moedas, fica muito contente, diz e já comenta com os apóstolos, como se nosso time marcou um gol. Você fala, puxa, você comenta com os caras, com o teu colega, puxa, olha que jogada espetacular. Brilha nos olhos de Cristo, ele vibra. E vamos pensar, por exemplo, quando Cristo manda os apóstolos 2 a 2 para irem apresentar o evangelho para muitas cidades, muitas pessoas, aqueles discípulos que eram
se contavam em 72, 2 a 2, então era 12, 72 discípulos, 2 a 2. O número de grupos de pares que foram para todas as partes para pregar, e quando voltam, ele se alegrou, ficava contente. E mais chama atenção ainda que Mateus era considerado um pecador, tinha entre aspas, se vendido para os romanos, era cobrador de impostos, eram pessoas mal queridas, não? E um pouco depois da conversão de Mateus, Jesus está no meio dos seus amigos, daqueles publicanos, que chamavam de publicanos, aqueles que arrecadavam os impostos, que era mais ou menos como os romanos faziam em todas as províncias. Se aliavam a umas pessoas que conheciam o povo, de tal maneira que ficasse até muito mais fácil a vigilância para poder fazer a cobrança dos impostos. Eram detestadas essas pessoas, que eram judeus, e faziam esse papel de cobrança dos impostos. E Jesus já estava metido entre eles, comia, almoçava, estava com eles, porque veio para salvar os que estavam doentes, veio para salvar os pecadores. E Cristo está no meio da gente. Vamos dizer, se misturava com as pessoas. Por quê? Para salvá-los todos. É um homem inteiro, que tem sentimentos, que tem coração, que se cansa, que tem sede, que vai se preocupa pelo bem-estar dos apóstolos. Quando chega assim, vocês não temos lugar nem para dormir, não temos aonde descansar, vamos nos retirar um pouco para um lugar tranquilo, para fazer um retiro e conversarmos entre nós. Olha o cuidado quase que materno, não? De Jesus Cristo com relação a cada um dos apóstolos. Isso tudo nos faz pensar e que Jesus Cristo, que é Deus e se faz homem, assume a natureza humana, quer exprimir para todos nós um modelo vital, de tal maneira que nós, lendo o Evangelho, vejamos o que é o exemplar, o melhor. O que é alegrar-se? O que é irar-se? O que é apaixonar-se pelas coisas da terra, das coisas boas da terra? Admirar aquelas pessoas. Enfim, Jesus Cristo se admira com aqueles atos. Zaqueu, que bom estar contigo hoje, na tua casa. Porque Zaqueu tinha mudado o seu coração. Abriu a porta do coração. Ele não tinha entregue, enfim, tudo aquilo que se tinha tirado de forma ilícita de outras pessoas, já estava lá disposto a entregar tudo que fosse possível, o necessário, até muito mais generosamente. Se alegra com o pecador que se converte, conta essas parábolas que são fantásticas, um olhar para Cristo contando essas parábolas era uma coisa apaixonante. As crianças perdiam a cabeça para procurar a Cristo. Então essas imagens têm que estar muito presas no nosso coração. Nós não podemos ser pessoas frias. O Evangelho não é para ser lido como uma pessoa que está... Agora eu quero entender teologicamente essa passagem. Uma leitura fria. Ela deve ser uma leitura assim, a modo de quem se coloca na cena como mais um protagonista, de tal maneira a sentir, a se ambientar, a contextualizar aquele momento. Os sentimentos de Cristo, os sentimentos dos apóstolos, o que eles pensam, o que os fariseus têm no coração naquela hora. E esses movimentos do coração de Cristo, dos gestos de Cristo, até do olhar de Cristo, nós temos que ter uma espécie de roteiro, nosso roteiro, como aqueles cineastas que vão apresentar como é que seria um roteiro de um determinado filme e que é preciso representar um personagem da história, Napoleão, o que for, fazem os desenhos e aqui o roteiro vai seguindo e vai caracterizando gestos, frases,
posições, e nós da mesma forma, para que a vida de Cristo esteja assim, como um roteiro de um filme na nossa cabeça, nós temos que buscá-lo, tratá-lo, amá-lo, conhecê-lo a fundo. E aí está a necessidade de fazer o Evangelho de uma forma vital, como uma narrativa pessoal. Eu participei daquilo, de tanto ler e vivenciar, e se possa dizer de nós, puxa vida, fulano de tal, esse, como aconteceu com São José Maria, esse, que possam dizer de ti, esse sim, esse é desses caras que leem e vivem a vida de Cristo, que é caminho, que é verdade e que é vida. Caminho, nós podemos pensar no caminho, aquela estrada em que nós estávamos um pouco perdidos, de repente, puxa vida, finalmente. Aconteceu comigo com o negócio do Waze, voltando num horário que estava estapafúrdio o trânsito, como todos os dias, ele te manda para N possibilidades, te oferece 1 minuto a menos aqui, mais não sei o quê, e de repente, se você bobeia, está indo para um lugar que você não quer ir exatamente por ali. Então, que paz dá quando você dá uma parada, desliga tudo, fala, bom, vamos recentralizar, vamos ver onde é que eu estou, ponto. E quando você descobre o caminho, não dá uma paz? Pelo menos para mim, me dá uma paz tremenda, né? Eu praticamente estava me mandando vir pela Castelo Branco, dar uma volta por causa de 5 minutos, né, de diferença, e você fica gastando gasolina, dando voltas. Ele é o caminho. Só que os caminhos normalmente indicam para onde a gente deve ir para chegar em algum lugar, não é verdade? Daqui para lá. Jesus Cristo é uma mão, é um braço. Ele te puxa, te leva pelo caminho. Ele é o caminho que te leva a uma vida eterna. Vamos pensar isso, é um caminho vital, vivo. Não é um caminho simplesmente que mostra uma orientação. Então vamos buscar no Evangelho essa contemplação da vida de Cristo como caminho. Agora é verdade. Não é, eu ia dizer, não é verdade que, então estou repetindo, que todas as pessoas que ainda que têm muita inteligência, e nós conhecemos, pessoas que conhecem várias ciências, ou que conhecem a teologia, conhecem a verdade, porém tem pessoas, essas pessoas que conhecem a verdade, não possuem a verdade total, plena. O que tem é aquele conhecimento limitado, como o nosso, mesmo o conhecimento do Evangelho, ainda que não tenha erros, nós temos um conhecimento limitado porque nunca podemos chegar à totalidade da verdade, que isso só está em Deus. Ora, Jesus Cristo é Deus. É verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e ele ou seja, é ontologicamente Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. É a verdade. É uma segurança impressionante, não? Quem segue esse caminho encontra a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o grande segredo, né? Todas as pessoas que nós encontrarmos se estão retamente orientando no conhecimento da verdade, nós vamos ter a orientação de uma pessoa que é limitada. Quando nos apoiamos em Deus, temos a verdade íntegra, porque Ele é a verdade absoluta, o próprio Deus. E verdade e vida, nos dá a vida eterna. E essa vida, como está escrito no Evangelho de São João, bem lá no começo do Evangelho de São João, todos nós lembramos. E ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Um sintoma, um reflexo de que estamos no caminho certo é uma imensa paz, uma imensa alegria, um contentamento enorme já nesta vida, no meio das dificuldades. Evidente que não. Nessa vida teremos sempre limitações, tribulações e dificuldades. Mas dentro dessas limitações e tribulações, essa dor, essas dificuldades, nunca nos podem tirar a paz
se estamos perto de Deus, porque nos comunica essa paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas como eu vos dou. Ele é quem nos dá essa vida e todos nós participamos dessa felicidade, dessa alegria. Com o passar do tempo, se nós cuidamos da nossa vida interior, se tratamos a Cristo, assim, procurando nos identificar com Cristo, experimentamos cada vez mais essa alegria de viver. Viver com Cristo. Passando para um outro aspecto, que Cristo é modelo para o nosso caminhar, daí a importância de nós vermos em Cristo que tanto na sua pessoa, na sua vida, como na sua doutrina, é a melhor referência que nós temos, um melhor modelo. Tudo estamos falando, voltando para esse tema que a leitura do Evangelho nos esclarece, nos abre horizontes, nos dá fortaleza. É um livro sagrado. O Espírito Santo nos comunica graças e luzes fantásticas. Daqui a pouco já falamos um pouquinho de como dedicar a parte mais instrumental da leitura do Novo Testamento e especialmente dos Evangelhos. A pessoa de Jesus Cristo era tão atraente, mas tão atraente, pessoa atraente, em Cristo só há uma pessoa, que é